Bom, então nós vimos a divisão analítica, agora nós vamos ver a divisão sintética, né? Ou que significa resumo. Como funciona? Você deve tomar o texto escolhido e resumir as suas partes principais. Você poderá alterar a cronologia ordinária do texto e dar apenas uma ordem lógica conforme o assunto que pretende apresentar. Exemplo: Cristo, o dispenseiro. Então veja que ele não está numa ordem cronológica, esse texto. Então nós temos aí um tema. Qual é o tema que nós colocamos aí? O texto eu tenho lá em Marcos 6, 34 a 38. E aí eu tenho ali, nós vamos ver ali Jesus tratando de um assunto. E aí nós encontramos ali, colocamos o tema lá, Cristo dispenseiro. Então qual é a visão do dispenseiro? Versículo 34 e 38, ele se compadece porque ele viu uma multidão. E ele diz para os discípulos: vocês devem dar de comer. Aí a compaixão dele, ou seja, ele viu a visão, aí ele orienta o que tem que fazer. Versículo 35. No versículo 37, ele faz o que? A provisão. Então veja que está dentro de uma forma resumida. Então eu estou utilizando dentro de um texto, de vez ser analítico, ele vai ser um texto, como nós falamos, sintético, e estará sendo feito o que? A exposição sobre esse tema. Todo o assunto está girando em torno do dispenseiro, que é Cristo. Observe a ordem dos versículos reorganizada para promover uma ordem lógica ao assunto do texto, ou seja, começa lá no 34, cita o 38, para poder dar ênfase a essa visão. Aí no versículo 35 vai mostrar ali a compaixão do dispenseiro, e no versículo 37 a gente vê ali a provisão. Então está dentro do texto. Depois nós temos aí as divisões do sermão textual. Veja que tem bastante assunto, irmãos, e é importante para nós. Então, sendo o sermão textual aquele que explora o texto, deve-se ter o cuidado de não fugir do assunto que o mesmo apresenta. Ok? Então eu estou dentro de um texto, eu tenho que tomar o cuidado de, quando eu for explorar o texto, não sair fora dele. Nas ordens analítica e sintética, a divisão ainda se encontra no próprio texto, porém mais vinculada à ideia geral que o texto apresenta. Ok? Na divisão natural, utiliza-se as palavras de destaque do texto para construir os pontos principais. Aí nós temos um outro exemplo aí, da própria lição, o bom pastor. Então qual é o tema? O bom pastor. Qual é o texto? João, capítulo 10. Aí nós vamos ter lá os versículos 11 ao 14, onde vai expressar isso. Então a introdução: a diferença entre o verdadeiro e o falso pastor é notado pelas suas obras. Então vai se explorar essa introdução em cima do que Jesus fala dele como pastor e do mercenário. Qual é o papel do pastor e do mercenário? Então o verdadeiro pastor é Jesus, e o mercenário é o enganador. Então, primeiro, vai se dar ênfase ao pastor, versículo 11. Então, o que ele faz? Ele dá vida pelas suas ovelhas, ele conhece as suas ovelhas, ele dá as suas ovelhas, e das suas ovelhas ele é conhecido. Então, é uma ênfase que está se dando à pessoa de Jesus. Aí nós temos lá o lobo. O lobo é ladrão e salteador. Ele arrebata as ovelhas do aprisco, ele dispersa as ovelhas, ele mata e devora. Então veja que a conclusão é Jesus, o bom pastor, e tem interesse em agregar as ovelhas dispersas, que correm perigo de serem arrebatadas pelo lobo devorador, que é o diabo. Então está se utilizando uma linguagem de figura, uma metáfora, para poder... Nós já sabemos, já vimos isso, né, irmãos? O próprio texto, quando fala ali, o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Não necessariamente ali está se falando do diabo, ali está falando do mercenário. E Jesus estava trazendo essa parábola justamente para os fariseus que estavam ali. Mas ele também tem uma conotação ao inimigo, que ele é homicida, que ele é enganador, que ele é ladrão. E Jesus quer tirar da mão dele as ovelhas e trazer para o seu aprisco. Amém? Quinto, sermão expositivo, né? Então o sermão expositivo, nós temos então o temático, que vai girar em torno de um tema,
e ele não necessariamente precisa estar contido dentro de um texto e eu explorar, ainda que eu também posso ter isso, tá? Existe o textual, que ele precisa de um texto para eu trabalhar em cima dele. Agora, o sermão expositivo é aquele que explora os argumentos principais da exegese hermenêutica e faz uma exposição completa de um trecho mais ou menos extenso. Pode ser uma perícope, pode ser um capítulo, pode ser um livro e pode ter até um livro e complemento em outro, tá? Porque você vai, na verdade, ter vai explorar mais essa parte. O sermão expositivo é uma aula, uma análise pormenorizada e lógica do texto sagrado. Então veja que precisa de muito mais empenho, muito mais, se debruçar muito mais, tem que, na verdade, ter mais conteúdo, mais fontes, tem que buscar, na verdade, contextos, dicionário, ou seja, ele é mais abrangente, é o mais trabalhoso. Então veja, esse tipo de sermão requer do pregador cultura teológica e poder espiritual. Não adianta nada eu ter um enriquecimento grande de conhecimento e faltar o poder. Também não adianta nada eu ter muito poder e nenhum conhecimento. Não tem como eu montar um sermão desse. Então eu preciso das duas coisas para que fique melhor. É comum o uso do sermão expositivo em pregações seriadas como conferências e estudos bíblicos, onde você pode também estar fazendo ali, interrompendo, com semanas ou dias, faz uma semana de um trabalho de um livro, ou escatologia, ou seja, enfim, você vai trabalhar ali vários dias o assunto, e aí precisa de haver uma dedicação muito mais profunda, principalmente de um conhecimento cultural teológico. E aí, quando fala cultural teológico aqui, vai abranger todo o conhecimento teológico, a parte principalmente daquilo que está sendo proposto. É um livro, é um tema, é uma escola bíblica, então vai abranger. É comum, então, isso, o uso. O método de pregação expositiva tem sido pouco cultivado na atualidade, porque é o método que mais exige da parte do pregador. Então ele exige muito, porque a pessoa vai ter que investigar realmente, vai buscar outras fontes, dicionário bíblico, dicionário Aurélio, se tiver conhecimento das línguas originais, ou seja, a pessoa ela vai se dedicar mais àquilo, vai se debruçar mais sobre aquele assunto, mas também é uma mensagem mais completa, tomando o devido cuidado para não se tornar somente um expositor de conhecimento. Precisa ter graça, o poder para, ao passar essas informações, ela vir inserida com a graça de Deus e aquilo se tornar uma coisa que promove o desejo, Veja que Paulo, ele era um homem muito culto, e a Bíblia diz que eles disputavam para ouvir Paulo pregar. Paulo começava pregando de manhã, como aconteceu no local de Eutico, e foram horas ensinando, Então a gente tem que entender que, mas na verdade são poucas pessoas que se aplicam nessa seara. O sermão expositivo, importância e vantagem, é considerado pelos pregadores mais proeminentes o melhor tipo de sermão, porque ele é mais completo. Ele não ele procura, de uma certa forma, tapar as brechas, e trazer um pouco mais de conteúdo e complemento. Ele possui uma série de vantagens sobre os outros tipos. Uma dessas vantagens é que, justamente por se basear em uma porção extensa das Escrituras, é possível obter diversas aplicações de um mesmo texto. Às vezes está ali na própria exposição, e dentro daquela exposição está aplicando o texto ali à igreja, fazendo uma aplicação. Então tem que se tomar o cuidado para não se perder esse tempo, senão fica só uma história.
Então, às vezes, ali na própria exposição, Deus abre uma janela e vem uma aplicação para a igreja, e a igreja é edificada. E aí pode ter muitos textos que podem ser extraídos. Então, nós já ouvimos muito disso, e às vezes o irmão já até faz isso e nem sabia que fazia isso. Faz parte dos sermões. Veja que Charles Spurgeon usava o sermão expositivo como método principal de pregação, explorando profundamente cada passagem. Então veja que você vai dominar de tal maneira, vai ter um conhecimento tal que, de uma certa forma, vai conseguir explorar profundamente. Não é para mostrar cabidal de conhecimento para ninguém, é para justamente trazer conteúdo. E isso, na graça, irmãos, é maravilhoso. John Wesley pregava exposições detalhadas das Escrituras que transformaram a Inglaterra no século XVIII. Então veja que era importante. Se nós olharmos na Bíblia, Pedro, o primeiro sermão dele é expositivo. É só olhar ali e os irmãos vão ver que ele passa ali um sermão expositivo, e o que ocorreu, 3.000 almas se renderam ao Senhor. George Whitefield e Charles Finney, todos usavam o sermão expositivo como ferramenta de avivamento e transformação espiritual. Então veja, irmãos, é a dedicação. Quanto mais há de dedicação, quanto mais se dedica, mais conteúdo nós vamos obter. Quanto mais eu me dedicar, quanto eu for mais devoto, ou seja, praticar o devocional, não só na oração, no jejum, mas nas escrituras, nas fontes, nos dicionários, eu me interessar por o assunto, eu vou enriquecer, e vai chegar aquele momento que eu vou utilizar aquele conhecimento. Ele vai chegar aquele momento, o Espírito de Deus só vai me lembrar daquilo que eu já vi. Aquilo que eu ouvi eu posso replicar como um papagaio, mas aquilo que eu li, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu estudei, vai ficar guardado dentro de mim. Não foi os outros que me falou, na verdade é o que está guardado, né? Como elaborar o sermão expositivo? O sermão expositivo é o método mais difícil, apreciado pelos que se dedicam à leitura e ao estudo diário e contínuo da Bíblia. Deve ser feita uma análise de línguas, interpretação, pesquisa arqueológica e histórica, bem como comparação de textos. Então veja, dá trabalho por isso, porque nós, na verdade, quando nos aplicamos, tem que ter isso. Eu não preciso conhecer o hebraico, o grego, o aramaico, mas eu preciso ter fontes que me tragam essas interpretações. Quantas vezes, irmãos, que a gente, numa escola dominical, hoje, devido à informação ser tão rápida, você às vezes vê alguém que tem um conhecimento e traz essa verdade, né? E nós conseguimos ver como que isso aflora, né? Traz um enriquecimento. Não adianta eu falar sem conhecimento de causa, eu preciso falar com convicção daquilo que eu estou vendo. E hoje temos, então, veja que é uma análise de língua, de interpretação, pesquisas. Então vai pesquisar, vai analisar, e aí uma simples, vamos colocar aqui uma simples expressão da geografia, da geologia, de um deserto, de um mar, essas coisas, irmãos, elas vão enriquecendo, e aí isso vai trazendo uma visão para a igreja de uma forma que ela não conseguia ver. Veja, quando a Bíblia fala de Jonas, que ele foi ali jogado para fora do grande peixe, não tinha mar ali onde ele foi para Nínive, alguém pensa que já foi ali, já caiu na praia, já foi lá, não, estava distante, irmãos, muito distante de onde ele estava. Então, quando você começa a expor isso, as pessoas vão entender que as coisas têm um tempo para acontecer, né? Então veja que isso é importante para nós, amém? Pastor, questão das várias formas de sermões, né? Principalmente esse expositivo, na realidade a pessoa precisa ler muitas vezes o texto, né? Mas existe também um lado que tem pessoas que têm facilidade de memorizar o texto, né? Não é todo mundo que tem essa prática, né? Levando para o lado espiritual, antigamente só lia, orava e jejuava, e ninguém não tinha teologia. Como que o Senhor disse? Como que Deus usava esses homens sem a teologia, que era o conhecimento de Deus, né? Eles tinham
Era a graça de Deus que trazia. A graça de Deus, mas pelo esforço deles também, em buscar, em investigar, em buscar as fontes. Esses homens, para poder pregar, eles buscavam ali um texto, uma cópia do original, eles procuravam, alguns desses homens se tornaram tradutores da própria Bíblia, pelas suas cópias. Então, ao ter contato com isso, eles começaram a ver. Agora veja, hoje para nós está mais fácil, mas não foi agora que essas coisas aconteceram. É que o desinteresse era muito grande também. Por exemplo, as Assembleias de Deus, estamos conversando no intervalo, as Assembleias de Deus por muito tempo ela foi resistente com a teologia, por muito tempo, até porque ela foi fundada pelos europeus, e os europeus tinham uma preocupação por conta da teologia liberal, ou seja, então qual era o medo dos suecos que vieram para o Brasil? Eles tinham medo que aqui se tornasse igual se tornou na França, na Alemanha, onde a Bíblia não era considerada como a palavra de Deus, mas como contendo a palavra de Deus. Então eles não se preocuparam, eles se preocupavam mais em levar a igreja, e tinham ali homens cultos, inteligentes, mas dentre esses sempre vieram alguns que se esforçavam. Você tinha Eric Berg, você tinha outros homens que vieram trazendo para cá o ensinamento, mas havia uma resistência para com isso, até que essa resistência foi dando lugar ao conhecimento, principalmente porque a Bíblia diz, Pedro diz, antes crescei na graça, mas também no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o conhecimento se passa por isso. Nós vamos pegar Paulo exortando a Timóteo a que manejasse bem a palavra da verdade, que não tivesse vergonha, não tivesse do que se envergonhar. Então é importante isso. Então esses homens lá atrás, Charles Finney, John Wesley, esses homens eles se esforçavam, eles não tinham as ferramentas que nós temos, justo, e nós na verdade temos essas ferramentas hoje a nosso favor. Eu volto a dizer, que eu falei numa aula aqui, imagine esses homens, pastor Valdir Bíssico, com a ferramenta que nós temos hoje, o que ele não criaria com o IA do lado dele, então veja, nós vemos que eles tinham muita graça de Deus, mas eles se esforçavam muito, muito mais do que nós, porque eles tinham menos ferramenta do que nós temos hoje. Amém? Pastor Ricardo, eu conheço uma história, o pastor Cícero Canuto de Lima, ele ligou o pastor Eliseu Queiroz, que era pastor presidente da Jundiaí, onde o pastor Ezequiel Soares preside hoje. E ele disse assim: eu quero que o senhor escreva para mim um artigo no Mensageiro da Paz contra a teologia. O pastor Eliseu Queiroz ficou meio embaraçado, mas falou: pastor, com todo respeito, mas eu não posso fazer isso. Não pode, não posso, por duas razões. Primeiro, que teologia é uma palavra acerca de Deus. E segundo, o senhor é o maior teólogo que eu conheço. Pronto, ganhou. Acabou o problema. E é interessante que quando ele não queria teologia, quando ele morreu, qual que é o nome da escola que colocaram lá? Cícero Canuto de Lima. Eu entendo que existe um termo técnico para teólogo, né? Normalmente o teólogo é aquele que tem formação em teologia. Sim. Mas existe um outro sentido que todos somos teólogos. Sim. Porque todos falamos a respeito de Deus. O fato é, se somos bons ou maus teólogos. Apesar da Assembleia de Deus ter uma resistência contra a teologia, é a teologia formal. Sim. Da academia. Sim. Mas a gente vê a escola dominical, o culto de ensino, ela já fazia teologia, na verdade, o que os pastores, por exemplo, o meu pastor, que saudosa memória, Valdir Bíssico, ele dizia: a maior escola teológica é a escola bíblica dominical, que era o acesso que tinha. Então hoje a gente tem acesso. Esse termo de, por exemplo, homilética, ele já era executado em cima do púlpito, mas não expressado. Você via eles fazendo isso, ensinando dessa maneira, ou de forma um sermão temático, ou um sermão textual, ou expositivo, mas eles não denominavam isso. Eles faziam dessa maneira. É difícil você ver um desses homens de peso não ensinar um sermão preparado. Eles vinham com alguma coisa preparada. Mas a gente aprendeu muito também a ter uma boa memória, e aí ser dependente total do Espírito Santo. Então veja, a teologia não anula
a ação do Espírito Santo. A teologia ela deve vir para ajudar na técnica, mas se tiver só técnica e não tiver graça, não adianta nada. É oratória. E oratória aí fora está cheio de pessoas que falam às vezes muito melhor do que muitos obreiros. Você pega aí um deputado, um senador, o camarada tem uma oratória excelente, mas ele convence quem? Só os seus, quem vota nele. Amém? Vamos seguir? Então, planejamento, né? Depois, interpretação fiel, análise profunda do texto com interpretação fiel ao contexto histórico, cultural e linguístico. Então, veja, há necessidade de se aplicar. Então, como disse Jack Muir, teólogos são todos aqueles que falam de Deus. Existem bons e maus. E qual é os que são considerados bons? Os que se aplicam, os que investigam, os que buscam fontes fidedignas, é aqueles que sabem que vai dar trabalho. E essa interpretação, ela tem que ser fiel ao contexto histórico, cultural e linguístico, sem se preocupar de discutir. Nós temos visto hoje muita discussão, muita gente querendo aparecer aí nos podcasts da vida. Não é esse o propósito. O conhecimento é para nós passarmos, é para formarmos pessoas e não para mostrar o conhecimento para que os outros venham aplaudir alguém. A unidade temática, ideias subsidiárias devem ser agrupadas com base em uma ideia principal, mantendo a unidade da mensagem. Então veja, é uma mensagem que nós podemos dizer a Bíblia pela Bíblia. Você não vai criar nenhum tema, o tema é o próprio texto explicado, e aí a aplicação dele vem após como nós aprendemos com alguns homens, né? Como que é a pregação expositiva? Você lê o texto, você explica o texto e aplica o texto. Se só ler e explicar o texto não resolve, tem que ter a aplicação do texto, senão não vai ter resultado, e eu só tenho resultado daquilo que eu apliquei. Então, por isso, tem que ter esse time, tem que ter esse discernimento, tem que ter essa espiritualidade de entender a hora de vir e fazer a aplicação, senão vai ficar uma história linda, bonita, alguém vai aplaudir, mas não vai trazer nenhum resultado de mudança, de restauração na vida das pessoas, que esse é o propósito da pregação da palavra. Amém? Isso serve também para quando, a gente recebe uma oportunidade para dar uma saudação. Você vai lá, lê um texto, vai falar sobre aquele texto também. Serve também, não só para uma pregação, mas também serve para... uma saudação, uma saudação, geralmente a gente fala e diz, para não ficar nas minhas palavras, eu vou deixar um texto. E às vezes não tem... Uma palavra é uma palavra. Eu vou ler um texto, vou dar uma rápida pincelada ali, porque depois haverá uma palavra, que é a palavra que todos vão ouvir, que é a profecia, que é a pregação que vai ter. Mas uma saudação, geralmente nós vemos as pessoas fazer errado. Primeiro lê o texto, depois não. Primeiro, irmãos, quero saudar todos com a paz do Senhor, estou aqui alegre com Jesus, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, Deus nos tem guardado. Para não ficar nas minhas palavras, quero ler um texto com os irmãos. Você não está pregando, você só está deixando um texto de saudação. É que a gente primeiro lê o texto, aí quer explicar o texto, já não é uma saudação, já está dando uma palavra. Amém? Vamos lá. Não é suficiente apresentar só tópicos ou divisões. O pregador deve dedicar tempo ao estudo dos pontos difíceis, pode ser abordado em série. Então, vamos aqui fazer um trabalho de escatologia. Então, você vai preparar ali, vai definir o termo, vai fazer a introdução. Aí vem os tópicos, né? Quais são os tópicos que você vai ter? Primeiro tópico, o que a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus. Então, as profecias do Velho Testamento, do Novo Testamento. E vai, segundo tópico, terceiro tópico. Aí não dá para falar, vamos parar aqui hoje nesse, nós vamos falar até esse tópico. Aí amanhã nós continuamos. É o que? Uma série, e você vai conduzindo ali dentro, só que tem que ter, na verdade, segurança, né, naquilo que está falando. Por isso precisa de um investimento maior, são poucos os que vão fazer isso, amém? Resumo, os 3 tipos de sermões, sermão temático, que é o que? Divisões tiradas do tema, independente do texto, usado para sermões doutrinários e evangelísticos, exige criatividade e capacidade analítica.
Sermão textual, divisões tiradas diretamente do texto bíblico, 3 formas: natural, analítica e sintética. Pontos limitam-se às frases do texto. E expositivo é exposição exegética completa do texto, método mais exigente usado em pregações seriadas, requer cultura teológica e poder espiritual. Amém, irmãos? Então, para encerrar essa parte nossa, dominar os 3 tipos de sermões capacita o pregador a comunicar a palavra de Deus com profundidade, clareza e poder espiritual em qualquer contexto ministerial. O pregador que domina os 3 tipos de sermão possui um arsenal completo para servir a igreja de Cristo com excelência e fidelidade à palavra de Deus. Então eu posso trazer uma mensagem expositiva, eu posso trazer uma mensagem temática, eu posso trazer uma mensagem textual. Eu não posso misturar tudo e não falar nada. Eu tenho que ter uma definição ao tomar. E se eu conseguir fazer isso, eu vou me tornar dinâmico. Eu vou conseguir, as pessoas vão conseguir entender. Uma hora você está pregando de uma forma, outra hora você está pregando de outra. Ou seja, o próprio sermão ele vai te conduzir à maneira que você vai se expressar com a igreja. E se tiver graça de Deus, tanto o temático, quanto o textual, quanto o expositivo, vai ser para a glória de Deus. Pastor, é possível fazer junção dos 3 tipos de sermões? Por exemplo, eu quero pregar um sermão textual expositivo. Então, quando o expositivo ele já vai abranger quase que os 3, né, irmão? O expositivo ele é o mais completo. Só que assim, você está dentro do textual e você tem um tema. Você vai falar de um livro, você vai colocar qual é o tema do livro? Filipenses, alegria, não é? Como que é? Não é isso? Então você vai falar dentro daquele tema ali, aí você vai estar expondo os textos, você vai estar fazendo a aplicação, tá? Mas assim, às vezes a gente já está utilizando o tema expositivo e não sabia que aquele tema que você estava pregando era expositivo. Quando você pega lá, por exemplo, para falar de uma história, e aí você está pegando aquele texto e está discorrendo ele, sendo fiel a ele, conhecendo a época, conhecendo as pessoas, conhecendo a cultura, a aplicação, o que estava acontecendo. Então você está sendo mais abrangente do que você pregar ali esses textos mais simples, textual, quando você tem um objetivo ali de uma doutrina rápida ou uma exposição para um evangelismo, tá? Então quando você vai pegar uma coisa mais complexa, você vai entrar pelo lado do expositivo, tá? Mas se você pregar só expositivo, uma hora você cansa, né? Não só você, como a própria igreja. Então é bom ser eclético nessa parte. Pastor, amém. Na teologia não tem, ou na homilética, no estudo, né? A mensagem profética. O que o senhor diz? Como é que é? A mensagem profética. Anteriormente nós falamos muito sobre isso, né? Alguém pregou uma mensagem profética. Ele não usou nem a textual, nem a expositiva, nem a textual. Ele leu um versículo e veio pregando e fazendo aplicação. O que vocês me dizem disso? Uma mensagem profética, né? Você entende isso? Eu quero entender a sua pergunta. Eu quero entender a sua pergunta. Eu quero entender a sua pergunta. A gente dentro da teologia, estudando, é claro, eu ouvi dizer que tem a mensagem profética. Toda mensagem ela é profética, pastor. Você está pregando ela, você está sendo um porta-voz de Deus, você é um arauto de Deus ali. Toda mensagem, seja temática, seja expositiva ou textual, vem o momento da aplicação que ela se torna profética. Tá? É no momento da aplicação. Mas a própria exposição da palavra, ela já é Deus falando com a igreja. Só que às vezes a pessoa, ela precisa de algo que seja mais direto. E a aplicação é esse algo direto, que ela seria a mensagem profética falada. Então vamos entender que essa pessoa que é dotada pelos dons proféticos, ele está pregando, ele está dentro da mensagem dele, ele está entregando
profecia, uma revelação e continua. Não, mas aí já são os dons espirituais, né? Aí já não seria o sermão em si só. Não é o sermão em si. Ele está pregando e de repente ele tem uma revelação de Deus ali, uma palavra direcionada e ele está sendo utilizado num dom. Pois não? Existe um quarto tipo de sermão que não foi citado, né? Que seria uma forma errada, ou pelo menos eu acredito que às vezes por misericórdia Deus pode até usar a pessoa, mas em determinadas igrejas você chega e há a ideia de que o pregador precisa estudar para poder entregar uma mensagem, tem que ser o que vier na hora. E aí em determinada igreja o pastor foi fazer isso, havia um texto aleatório e caiu na parte do e falou: hoje Deus não quer falar aquilo. Senão a pessoa abre qualquer texto aleatório e só fala aquilo que ela já tinha no coração. Sim. Então não tem nada a ver com nenhum desses tipos de sermão, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque é muito arriscado fazer isso. O povo fica de forma aleatória. Veja que nós estamos aqui participando dessa parte dentro da teologia, e tem a parte da homilética e tem a parte da hermenêutica que faz junto com a interpretação exegese. Ela não é uma matéria considerada teológica, ela é uma matéria técnica, mas que trata de teologia. E no caso do homilética, o que ela é? É para nós termos uma melhor maneira de expressar a palavra. Você pode pregar simples lá e uma mensagem simples, curta e acontecer alguma coisa. Mas como nós estamos falando aqui de falar a público, trazer a mensagem, se preparar melhor para esse propósito. Então, quando você pega esse termo, né, de uma mensagem profética, então eu estou pregando, então de repente a pessoa está pregando, e aí ela tem lá uma revelação com o irmão, ele para a pregação ali e entregou algo. Isso faz parte do dom espiritual e não da mensagem em si pregada, tá? Aí muda, aí não é a questão de sermão, ele pode estar com um sermão ali, mas de repente Deus sim, mas aí ele não está pregando para a igreja, é uma coisa objetiva, direta para aquela pessoa que ele está entregando ali. Depois ele vai continuar o sermão dele dentro do que ele está falando, ok? Lição 8, as divisões do sermão. Então nós vimos aqui, não sei quanto tempo a gente vai ter para falar, mas a gente vai falar quanto for suficiente. Então nós vimos acerca dos tipos de sermão, pelo menos esses mais comum que nós temos, né, que é o temático, que é o textual e o expositivo. É o que nós vamos mais ver no meio da igreja, seja igreja pentecostal, seja igreja mais tradicional, né? E aí nós vamos ver as divisões do sermão. Então veja, eu coloquei ali uma figura, né, que veja que a preparação foi toda essa aqui, mas o sermão é a parte de cima. Então a preparação ela dá trabalho, inicialmente foi um texto expositivo, você vai trabalhar muito, tá? E aí quando você vai apresentar, vamos colocar, o relevante, é o que é mais importante. Mas veja que para chegar naquela parte de cima, ali teve todo esse trabalho, toda essa preparação, todas as fontes que foram consultadas, os papéis que foram escritos, ali tudo que foi preparado, o momento de oração, para depois ir lá e entregar o sermão. Agora veja, um sermão é construído fazendo divisões principais, para que assim fique mais fácil, tanto para o pregador quanto para os ouvintes. Essa lição ela está inserida junto com a lição 6, que fala da estrutura do sermão. Tá? Isso aqui faz parte da estrutura, tá? Então veja, ilustrando para entender melhor, seria como comer um pão caseiro grande. Para melhor degustarmos, dividiremos em partes, pois assim ficaria melhor, ou não? Não é assim? Não é? Então você vai partindo ele e vai degustando ele, do que você pegar aquele pão inteiro lá, um pão caseiro grande, e ter que, como que faz, né? Então a parte do sermão é isso, essa parte da divisão, ela é importante, porque é a maneira que nós vamos estar agora passando para a igreja esse sermão
que ele tem uma estrutura, que ele começa no texto, que ele gera um tema, e agora eu decidi que ele vai ser temático ou textual ou expositivo, mas agora eu preciso ter as divisões desse sermão, tá? Veja como que é um assunto complexo, que às vezes a gente, não, teologia é somente dizer o que a Bíblia diz, é legal, mas e agora, como que eu digo isso que a Bíblia diz? É através da homilética, através do conhecimento das doutrinas, através da hermenêutica. Então isso é importante, amém? Então vamos lá. A organização de um sermão não anula, nem tampouco limita a atuação do Espírito Santo. Eu tenho um sermão bem feito, eu preparar isso aqui num culto de ensino e dou um estudo, lógico que não é com todo esse conteúdo, porque não dá para falar isso numa hora. Tá? Você está pregando ali, ensinando, e aí vem ali a aplicação, e aí você não vai conseguir concluir. Mas vamos dizer, eu fazer isso não limita a ação do Espírito Santo. Tem muitas vezes que eu escrevo ali, e daqui a pouco, dentro daquilo que eu estou escrevendo, Deus está me dando algo para eu falar dentro daquilo. Ele acaba abrindo uma janela espiritual para eu poder falar, não para alguém diretamente, mas para a igreja. Inclusive eu estou ali participando, amém? Então veja, não vai limitar, pelo contrário, se o pregador busca inspiração da palavra de Deus, é o Espírito Santo quem o ajuda na elaboração do sermão. Quem vai capacitar, quem que dá intelecto, quem que dá inteligência, quem dá sabedoria, é Deus. Eu estou totalmente dependente do Espírito Santo. Eu estou orando, estou buscando, agora eu estou escrevendo. É o Espírito Santo que está me conduzindo naquela mensagem e eu estou preparando. E sabe quando a irmã está fazendo lá comida lá, e ela já está experimentando ali, já está pondo o tempero, está vendo, já está comendo. Aí quando vai comer, ela fala assim, eu já comi. Eu não, vou comer só um pouquinho que eu já comi, porque ela já está provando. Assim é a formação. Você está ali com o Espírito de Deus, já está experimentando a mensagem, e ela já está saindo no seu corpo. Como você vai pregar para a igreja? Como você vai trazer o assunto para os ouvintes? Amém? Então veja, por que dividir o sermão? A divisão do sermão é uma ferramenta essencial para a comunicação eficaz da palavra de Deus. Assim como o mapa orienta o viajante, as divisões orientam tanto o pregador quanto os ouvintes ao longo da mensagem. Então veja, você tem um mapa. Lembra que a gente falou do avião aqui? O avião, antes de sair lá, antes da torre liberar ele, para ele poder fazer ali, ele tem um plano de voo. Ele tem um plano de voo, ele tem que abastecer, ele tem uma sequência, e aí ele sai com aquele plano, ele tem um mapa. Lógico que muito do avião ele vai estar no piloto automático, mas ele tem um mapa de voo, ele tem um plano. Assim também a divisão, ela vai nos dar essa orientação, e também para quem está nos ouvindo. A pessoa vai seguir esse passo a passo, gradativamente, porque ela está junto, ela está viajando com você, ela está junto. Eu só estou pilotando, mas tem gente comigo. Estou lá pilotando o avião, tem lá 300, né, Airbus, né, que fala que é 300 lá, que é 300 pessoas, ou 200 e poucas pessoas, estão lá junto, mas quem está conduzindo sou eu, e eles têm que ir junto comigo. Amém? Então as divisões, elas vão dar essa orientação tanto para o pregador quanto para o ouvinte. Para o pregador, mantém o foco no tema central e evita desvios desnecessários durante a pregação. Então, a partir do momento que eu tenho um tema, a partir do momento que eu tenho ali um plano de desenvolvimento do assunto, uma conclusão, eu já estou norteado, eu já tenho uma direção. Eu não estou desnorteado, eu tenho um norte, eu sei o que eu quero. Agora só eu? Não, o ouvinte também facilita a compreensão, assimilação e memorização da mensagem pregada. Quem está ali e está me vendo conduzir, entendi. Sabe quando a gente está dentro de um ônibus de viagem, aí você entra numa estrada, chegamos em Campinas, quem está pilotando? É o motorista, mas você está dentro ali e ele está te conduzindo certinho. Se ele sai da rota, você já falou, peraí, diz, opa, o que aconteceu? Por que entrou aqui? Ou seja, assim é na mensagem também, amém? Para a mensagem, garante unidade, coerência e progressão lógica do conteúdo bíblico apresentado. Então aqui já é a parte prática
né? Então, importante da divisão. Então, veja, primeiro texto, qualidades das divisões na preparação do sermão. Não são os famosos pensamentos citados, nem a construção de pensamentos atraentes e bem elaborados que levam a pregação ao sucesso. Às vezes, esses pensamentos cativantes, mas coloca fora do lugar do esboço, distraem a mente dos ouvintes e ao término do sermão a sua finalidade principal não é alcançada. Se eu sair fora do foco do mapa que eu escrevi ali, que eu preparei, e eu começo a desvirtuar, ainda que seja bonito, ainda que seja, na verdade eu não vou chegar no objetivo que eu quero. E o objetivo não é só simplesmente eu ir lá e pregar e todo mundo achar bonito, é acontecer alguma coisa, é acontecer um milagre na vida das pessoas, as pessoas se sentirem tocadas, levarem elas a se aproximarem de Deus, a ter uma comunhão com Deus. É necessário que se leve em conta a unidade do sermão. Para isso, 4 requisitos de qualidade devem nortear a mente do pregador a preparar um sermão, seja qual for o seu tipo, seja temático, seja ele expositivo, seja textual. Ele precisa ter uniformidade, harmonia, transição e pertinência. Isso são divisões de que faz parte, volto a dizer, da estrutura do sermão. O sermão ele precisa ter uniformidade, ou seja, ele tem que ser uniforme, ele precisa ter harmonia, ele precisa ter uma boa transição, eu tenho que construir bem a ponte de um tópico para o outro, e pertinência, ele tem que se pertencer. Tá? A mensagem de um sermão obterá êxito se for estruturada com as suas divisões, subdivisões bem elaboradas. Precisa ser uma mensagem bíblica, verdadeiramente ungida e apresentada de forma que os ouvintes possam entendê-la, assimilá-la e serem convencidos a tomar uma decisão. Então veja, a mensagem que eu vou pregar tem que primeiro ser bíblica, verdadeira. Eu não posso pregar uma coisa que eu não acredito. Tem que ser verdadeira. Ela tem que ser ungida de verdade, né? Apresentada de forma que os ouvintes possam entender. Se a trombeta desse um nido incerto, como se prepararão para a batalha, né? Assimilá-la e serem convencidos. Ele vai entender, e aí ele vai fazer igual aquele homem, o eunuco, quando Filipe está ali ensinando pelas escrituras, chega ali perto de uma poça d'água, de alguma água, ele olha e diz: o que me impede? Ele entendeu tudo, ele foi convencido. O que é que me impede de eu ser batizado? Ele foi levado a uma decisão. É isso que a mensagem precisa ser transmitida por nós. O que são as divisões principais do sermão? As divisões são as seções principais de um sermão ordenado e organizado, tirados do texto bíblico como resultado de uma interpretação dele. Um sermão corretamente planejado e dividido em partes distintas que contribuirão para a sua unidade. Então veja que esse é o objetivo. Um sermão corretamente planejado e dividido em partes distintas que contribuirão para a sua unidade e clareza na exposição. Então essas divisões que nós falamos aqui, elas vão ajudar a elucidar, a trazer luz, a clareza. A pessoa que está ouvindo, ela vai entender. Então veja, pastor Carlos, que a gente está falando aqui sobre antigamente. Não havia muita preocupação. A gente sabe que os nossos pioneiros, nossos pais na fé, eles eram muito dedicados, eles eram muito espirituais, é verdade, mas imagine eles com toda aquela espiritualidade, com essa técnica, o que não ocorreria, né? Então hoje a gente tem igrejas que tem uma técnica tremenda, os reformados, mas o que falta para eles? Graça, falta graça. Pedro, mais que era uma pessoa não muito culta, você observa que ele narra todo o fato de Moisés, né? Sim. Filipe também no sermão dele, e deixaram eles Estevão, eram homens que ele... Filipe também. Sim, então a gente observa assim, que na verdade essas duas coisas, veja que nós estamos lá no princípio dessa parte das divisões, que a teologia não anula a ação do Espírito Santo. Ela tem que estar, ela vai me ajudar, eu vou melhorar a minha pregação, a minha maneira de me apresentar, ela vai melhorar,
Então o que vai acontecer? Vai se tornar mais agradável com a graça. Isso vai ser melhor, amém? Então veja, nós temos um exemplo aí, por exemplo, ó, título, tá aí, aqui nós temos uma figura, então ó, convite de Jesus, vamos dizer que esse é o tema, vinde a mim, quem quer para vir? Ó, o convite é feito por quem? Por Jesus, eu estou perguntando para o texto, quem que está convidando? O convite é feito por Jesus. Quem que ele convida? Ele convida a todos, todos. O convite é para todos, indistintamente, tá? E aí veja, o convite é para uma grande promessa. Qual é a promessa? Quem vier ouvir e aceitar, vai ser aliviado. Então veja que esse é o objetivo de nós dividirmos o texto e ele vai nos dar essa condição de fazer a aplicação. Vamos seguir. Daqui a pouco já vai apitar o barulhinho ali. 4 requisitos indispensáveis, nós falamos aí, uniformidade, simetria, que é a harmonia, tá? Depois nós temos aí transição e pertinência. Uniformidade, um sermão tem de ser uniforme, isto é, invariável nas suas divisões. Se a forma dada ao sermão for atópica, todo sermão deve ser desenvolvido nesta forma. Todos os pontos principais devem tanger a mesma classe de relação com o tema. Tá? Então veja, ele tem que ser uniforme. Eu não posso, pergunta que o irmão fez, eu começar o sermão de um jeito, depois mudar ele. Eu preciso ser uniforme naquilo que eu estou fazendo. Se eu coloquei ele de forma de tópico, eu tenho que seguir primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. No primeiro subtópico eu estou dizendo ainda daquele tópico que eu estou utilizando. Tá? Simetria é a harmonia resultante de certas combinações e proporções regulares. É o que forma a posição das partes que estão de lados opostos em perfeita harmonia. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia, ela é harmônica. Então, quando eu vou criar um texto ou um sermão, nas suas divisões, ele tem que ser harmônico, ele não pode se contradizer. Eu tenho que tomar o devido cuidado. Eu posso até apresentar o lado negativo de determinado assunto para poder aplicar o lado positivo, tá? Mas eu não posso, na verdade, contradizer. Ele tem que ter, por isso, tecido, texto é tecido que ele se entrelaça, ele não dá nó, ele entrelaça, então vai se discorrendo. Transição, este requisito trata do cuidado que o pregador deve ter na passagem de um ponto para o outro. Olha quanto que nós já falamos disso, irmãos. Cuidado, quando eu vou passar de um tema ou de um tópico para o outro, tá? O cuidado que eu tenho que ter para não ser brusco, como disse o Davi, estou lá em quarta e volto para a segunda. Ou imagine você dirigindo, quanta gente não acontece isso? A primeira é para frente, a terceira também é para frente. Às vezes você vai colocar e põe o terceiro, o carro começa, quer dizer, não é isso? É assim ou não é? É assim, Mateus? É assim, né? Então veja, em cada divisão o pregador deve fazer uma ponte de passagem para o ponto seguinte. Essa ponte servirá para evitar um salto precipitado. Então está lá no ponto, no tópico 2, tem mais 2 tópicos, já pula para o quarto. Aí depois tem que fazer aquilo que o Davi falou. Aí reduz e volta para o terceiro. Aí perdeu o sentido da mensagem, aí fica difícil, né, irmãos? Pertinência, o assunto exposto no começo deve ser o mesmo até o fim do sermão. Tem que se pertencer. Cada tópico, vai dando ali o seu... vai abrindo uma ponte para o outro, e vai assim preparando, mas dentro do mesmo assunto, o tema, ou seja, tudo gira em torno do tema, os tópicos todos vão girar em torno daquele tema principal da mensagem que está sendo falada, amém? As 4 perguntas básicas do sermão. Todo sermão, fruto de um esboço bem cuidado, deve responder 4 perguntas básicas. Essas 4 perguntas devem nortear nossa mente na elaboração de cada divisão da mensagem. Quais são? Que, por quê, como, o que fazer. Então o que? Define o conteúdo e objeto da mensagem a ser pregada. O que eu vou pregar? Então quando eu tenho essa definição, essa resposta, tá? Então eu já vou definir o conteúdo e o objeto que eu vou trazer como mensagem. Por quê? É a razão que eu estou trazendo. Apresenta a razão, o fato e a prova do assunto tratado.
Como? Conduz os ouvintes a entenderem como certo fato pode acontecer. Então a pessoa está ali, nós estamos conduzindo ela na mensagem, e aí vai chegar um momento que ela vai fazer mas como que eu faço? Por exemplo, nós falamos ali do caso da pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Como nós conseguiremos ter paz? O que nós faremos? E aí Pedro deu ali a resposta. O que fazer? Impele o ouvinte a tomar uma atitude ao lado do Senhor. Amém? Vamos correr aí. A primeira pergunta: o pregador precisa definir claramente o que irá falar. Essa primeira pergunta estrutura o conteúdo central da divisão e pode ser respondida de 4 formas. Como que eu respondo o quê? 4 maneiras. Primeiro, a definição. O pregador precisa definir o que irá falar. A clareza na definição e o ponto de partida é o ponto de partida para uma divisão bem elaborada. Quando eu sei o que eu vou falar, logo eu começo também a ter bem definido as divisões que eu terei do tema. Então eu vou falar sobre o sangue de Jesus, então eu já sei o que eu vou falar. Agora, os pontos que eu vou utilizar dele, as divisões, ficarão na verdade ali bem clara para mim. Por quê? Porque eu já sei o que eu vou falar. Segunda maneira é a explicação. A explicação cabe muito bem nessa primeira pergunta. Explicar o tema com clareza é fundamental para que os ouvintes compreendam a mensagem. Então, o que eu vou falar? E se eu sou claro, os ouvintes vão entender na minha introdução o que eu quero falar. Comparação é outra forma de responder à divisão. O uso de comparação ajuda a tornar o conteúdo mais acessível e compreensível para os ouvintes. E, por último, ilustração. Jesus usou muito deste método. A ilustração ajuda a esclarecer a questão e torna a mensagem mais viva e memorável para a congregação. Então, primeira pergunta. Segunda pergunta e terceira, por quê? Então, primeiro, o que? Segundo, por que eu vou falar isso? Ou por que está sendo falado isso? O porquê do assunto, isto é, a razão, o fato e a prova. Não é suficiente mostrar aos ouvintes a origem do assunto, é preciso provar a sua necessidade. Então, seja qual for o tema, seja qual for a matéria, eu preciso ter argumentos que possa levar aquelas pessoas a entender o porquê daquela situação. Por que eu preciso ser salvo? Não só, na verdade, a mostrar a solução, mas por que eu preciso ser salvo? Muita gente sabe o que, mas não sabe por quê. E nós precisamos saber o porquê. Esses dias eu falava que eu vi um vídeo de um pastor que o filho se tornou ateu. Foi para a faculdade e se tornou ateu. Os professores conseguiram convencê-lo a se tornar ateu. E aí perguntaram para ele o que estava acontecendo. Ele sabia o quê? Ele sabia o que a Bíblia dizia, mas ele não sabia por quê. Então é necessário. Então a segunda pergunta é por quê? Essa pergunta fundamenta a mensagem, demonstrando aos ouvintes por que o tema é relevante e necessário para as suas vidas. Por que eu estou pregando isso? Por que essa mensagem está sendo pregada? Agora, como? Aí essa pergunta já vem do auditório. Com essa pergunta o pregador conduz os seus ouvintes a entenderem como pode certo fato acontecer e sob quais condições pode ser recebido ou cumprido. Essa é a pergunta prática que conecta a verdade bíblica com a realidade cotidiana dos ouvintes, mostrando o caminho a ser seguido. Então veja que nós estamos dentro de passos aqui. Isso é importante. Lógico, aqui nós estamos falando de parte técnica. Na execução, nós vamos utilizar aquilo que a didática Deus nos conceder para falar. Por fim, a quarta pergunta: o que fazer? Esse é o objetivo principal. Veja, de nada valeria apresentar as 3 primeiras perguntas e não saber aplicá-la aos ouvintes. Então eu preciso, essa é a mais importante. Tá? O pregador, com essa pergunta, conduz a pregação de tal forma que possa impelir o ouvinte a tomar uma atitude ao lado do Senhor, movido pelo Espírito Santo. Então, eu preciso ter
o assunto que eu vou falar, por que eu estou falando aquele assunto, qual é a necessidade que estão me ouvindo, por que eles estão ouvindo aquela mensagem, tá? Como que eles podem alcançar, qual é a maneira, qual é o método que eles precisam fazer, como, e levá-los a fazer isso, a tomar essa decisão. Isso é o que nós falamos aqui, é o poder de persuasão, de convencimento, é o apelo. Por isso o apelo é importante, não só no final. E às vezes no apelo eu vou voltar aos tópicos anteriores. Meus amados irmãos, amigos, nessa noite você está aqui, ouviu a palavra de Deus. Deus nessa noite falou ao teu coração sobre isso, sobre só a base de cada tópico. Eu não sei o que é que Deus falou ao teu coração, eu sei que Jesus quer alcançar a tua vida, Ele quer alcançar o teu coração, Ele quer perdoar a tua alma, Ele quer salvar. E aí você está levando Ele a uma decisão. O que fazer? É igual a pergunta que Pilatos fez: o que fazer de Jesus chamado o Cristo? Amém? Então veja, o que define o conteúdo, porque prova a necessidade, como mostra o caminho, e o que fazer impele a decisão. A quarta pergunta é o clímax da pregação, conduzir o ouvinte a uma decisão transformadora ao lado do Senhor, movido pelo Espírito Santo. Para nós encerrarmos, porque o menino já vai apertar ali, aplicando as perguntas do texto. Veja, a busca do reino de Deus é o meu tema. Mateus capítulo 6, 33, não é isso? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o tema? O tema é buscar o reino de Deus. O que vou buscar? Veja, o que aí está lá? Buscar o que? O reino de Deus e a sua justiça. Então eu vou levar as pessoas a entender o que vai buscar. É o reino, tá? Aí quem que vai buscar? Quem deve buscar? Vós, os crentes, os ouvintes, as pessoas. Quando buscar? Vamos buscar quando eu estiver velho? Não, amanhã. Não, em primeiro lugar. E por que eu vou buscar? Porque todas as coisas que eu necessito vão me ser acrescentadas. Então veja que essas 4 perguntas, elas já se respondem pelo próprio texto. E aí eu começo a criar dentro disso o que eu quero falar. Amém? Outro exemplo é dai graças, Efésios 5:20. As perguntas básicas do sermão podem ser aplicadas a qualquer texto bíblico, estruturando as divisões de forma clara e coerente. Veja como as perguntas organizam este texto. Quem que dar graça a quem? A Deus o Pai. Como? Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando? Sempre. Em que circunstância? Por tudo. Então veja, você está criando dentro das perguntas, das respostas, para você ter o tema total, e dentro dele você vai fazer com que os pontos e subpontos, eles na verdade se conversem, eles estejam juntos. Esse exemplo demonstra como as perguntas básicas transformam um versículo em um sermão estruturado, claro e completo. Estou correndo, irmãos, porque o tempo nos manda parar. Amém? A ordem das divisões dos sermões. As divisões principais devem vir em ordem lógica ou cronológica. Há basicamente 2 ordens de divisões de um sermão: a divisão lógica e a divisão cronológica. A divisão lógica, a ordem lógica do sermão evita que o pregador se ponha a pregar 3 ou 4 sermões no mesmo tempo. Então, se eu tenho uma meta, um objetivo, eu tenho um sermão, eu tenho um tema, eu vou trabalhar aquele tema. Então, essa divisão lógica faz com que eu trabalhe um único tema, um sermão. Senão, eu vou fragmentar o meu tema, o meu sermão, em vários sermões, e as pessoas podem se confundir com aquilo que eu estou falando. Mantenha a unidade e a coerência da mensagem do início ao fim. Isso é a divisão lógica. A cronológica segue a ordem dos acontecimentos do tempo, especialmente útil em sermões narrativos e biográficos. Então, quando nós vamos falar sobre um personagem, uma história bíblica, estamos lá em Abraão oferecendo o seu filho, e nós vamos fazer agora uma mensagem, um sermão narrativo
de lá, quando ele foi chamado, e chegar até o capítulo de número 22 ali de Gênesis, do capítulo 12 ao 22, e você vai vir fazendo uma narrativa, e isso tem que ser, na verdade, de uma forma cronológica. Não dá para você colocar Isaac lá, hoje Jacó lá atrás, não, ele está lá na frente, não tinha ainda nem Isaac, ou Isaac estava ali sendo oferecido. Então, seguir essa ordem, essa sequência histórica, de fato, com compreensão dos ouvintes. O exemplo aí, nós temos aí o tema A Bendita Esperança, texto Tito 2,13. As divisões devem fluir em ordem lógica, conduzindo os ouvintes progressivamente à conclusão da mensagem. Veja, o que nós temos ali? A ressurreição dos salvos, o arrebatamento da igreja e o reino milenar com Cristo. Imagina, eu coloco primeiro lá o reino milenar com Cristo, depois eu ponho lá a ressurreição do salvo, depois, quer dizer, essa é uma ordem cronológica. Não é assim que nós cremos? Que primeiro os mortos ressuscitarão, junto com o arrebatamento da igreja, na sequência ali os vivos serão transformados, depois é que vai vir. Então você está deixando uma ordem cronológica dentro do tema. Por fim, amém? Nós encerramos aqui 2 minutos. O número de divisões e as subdivisões do sermão. Acerca da ordem das divisões, temos 2 coisas importantes: número de divisões e as subdivisões do sermão. A ideia geral do sermão se encontra nos pontos principais, mas a complementação e o enriquecimento desses pontos jazem na subsequente. Então tem a divisão principal, que são os pontos principais do sermão. Se nós encabeçarmos ali, nós vamos colocar ali os pontos, ou os tópicos, os subtópicos, e vamos assim fazendo. E os subdivisões são justamente os subtópicos da mensagem. Exemplo prático, número de divisões. O tema a fé, texto Hebreus 11:1. As subdivisões ou subpontos podem estar subordinados logicamente ao respectivo ponto principal, mantendo em relação a ele unidade e coerência. Veja como as divisões e subdivisões se organizam em torno do tema central. Então veja, ponto 1, ou seja, tópico primeiro. O que é fé? Definição e a sua natureza. Tópico 2, por que ter fé? A razão e a prova bíblica. E o tópico 3, como exercer a fé? Aplicação prática. Então veja aqui, dentro de nós colocamos aqui uma subdivisão, e dentro dela a gente vai enumerando e fazendo uma sequência lógica para o nosso raciocínio. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar aqui, já deu nossa aula, espero ter contribuído com os irmãos. Não sei se tem alguma pergunta antes de encerrarmos, e faltou 2 slides, fica aí, depois nós vamos passar no grupo, os irmãos ali, creio que está bem didático e dá para os irmãos entenderem os 2 slides que estão faltando. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos pela atenção, espero ter contribuído e que nós possamos melhorar, irmãos, para melhor servir ao Senhor, para poder glorificar a Deus com as nossas vidas. Amém?